Você também foi um atleta profissional, certo? Queria que você compartilhasse um pouco aí com a gente o início da sua caminhada, onde você começou, se fez base, se não fez base, foi direto para o profissional e quando que você iniciou, quando que você percebeu que tinha talento e condições para triunfar uma carreira aí como atleta? Olha, Thiaguinho, bom, lá no início, primeiramente até brinco, né? Foi uma carreira do futebol com muitos insucessos, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Mas, com certeza, foi assim, de grande valia todo o processo que eu tive dentro do esporte. Me fez crescer como homem, né? Me fez me tornar o que eu sou hoje, com todas as frustrações que eu tive, com todas as bagagens que eu passei. Então, eu acho que eu devo isso ao esporte, eu devo isso ao futebol. E toda essa experiência que ele traz fora de campo é fundamental para que a gente construa um caráter, né? E o que eu pude levar do futebol foi a essência de saber o que é bom, o que é ruim e poder passar para as pessoas tudo aquilo que eu não quis, porque a gente vivenciou tanta coisa também ruim e eu prometi para mim mesmo que quando eu parasse de jogar e tivesse uma vida fora do futebol, eu tentaria não fazer o que as pessoas fizeram comigo dentro do futebol. Então, eu pude vivenciar muitas coisas boas, mas também coisas ruins. E essas coisas ruins marcaram também minha vida. E, infelizmente, a gente tem essas lembranças, né? Esse sentimento de, talvez, injustiça ou algumas frustrações que a gente carregou. Então, eu procuro filtrar isso para não cometer os erros que, no meu ponto de vista, algumas pessoas cometeram comigo, em termos de tratamento mesmo, não estou nem falando de jogar ou de não jogar, mas algo como parte humana mesmo, a gente via algumas pessoas quando tinham um poder, né, às vezes destratando algumas pessoas, eu procurei, dentro desse cenário da minha transferência para uma vida comum de um trabalho, não passar isso para os atletas que eu tomo conta e nem para as outras crianças também. Então, lá no começo, vem a pergunta que você fez. Eu tive um começo com uma escolinha normal, né? E eu sempre fui muito convicto naquilo que eu queria. Eu queria ser jogador, eu queria ser jogador, eu queria ser jogador. Até que eu comecei a rodar o Brasil aí, muito, muito novinho. Meu pai tinha vontade de ir para Minas quase sempre com o primo dele passear. E nessas idas e vindas a gente acompanha meu pai. E eu acabei arrumando um time lá em Borda da Mata, né? Minas Gerais. Então, às vezes de 15 em 15 dias eu ia para lá jogar, às vezes ia viajar jogar torneio, né? E aqui em São Paulo eu também jogava em algumas escolinhas, até que eu comecei a fazer teste nos clubes. E eu tinha muita vontade de jogar no São Paulo. Até que eu fui fazer um teste no São Paulo, em 1998, né? E nesse ano eu acabei sendo aprovado e tal. Ó, vamos te ligar e tal, beleza. Aí não sei o que aconteceu, me enrolaram, não me ligaram. E aí foi o ano seguinte, falei, vou lá de novo. Aí fui lá de novo, o mesmo cara me avaliando. Não, pô, eu já te conheço, eu vou te ligar, você vai vir aqui no final do ano, tá bom. Aí passaram 4 meses, eu fiz a peneira lá, ó, se apresenta aqui no Morumbi, tá hora, tá hora. Tá bom. Aí eu fui no final do ano, fiquei lá uma semana. Os moleques me atropelaram, porque eu tava bem mal fisicamente. E eu achando que, pô, naquele contexto de escolinha, né, a gente se Sim. destacava, né? Pô, eu tinha uma parte técnica até bem privilegiada, mas fisicamente tava muito fora do contexto de clube. Então, cara, eu senti muito isso aí. E aí eu fui mandado embora na primeira vez. Ô, Japa, desculpa te interromper, mas você foi como lateral ou como meia? Eu fui como meia. Eu fui como meia. Entendeu? Eu fui como meia. E eu fui na verdade, quando eu virei lateral, é porque eu fui um meia mal sucedido, né? Entendi. Entendeu? Todo lateral esquerdo, ele é um meia mal sucedido. Então, eu fui de meia. E aí eu fui mandado embora porque eu tava mal fisicamente, né, Thiaguinho? Eu falei, beleza, cara. Eu falei, pô, sabe? Você fica com aquele sentimento, pô, né, por que eu não estava preparado para aquilo? Por que, né, se é tudo isso que eu queria, por que ninguém me preparou para aquilo e eu não sabia como me preparar? E aí eu falei, não, eu vou voltar aqui o ano que vem, né? E aí em 1999 eu voltei de novo para lá e nesse meu retorno, cara, eu falei assim, meu,
eu vou fazer um ano, cara, vou dar minha vida, toda oportunidade que eu tinha para treinar, eu fazia o possível, até faltar na escola eu faltava, para poder me condicionar e, cara, voltar numa condição diferente do que eu fui no ano anterior. E aí, em 1999, virou o ano, né? Passei o ano inteiro treinando, mudei de time, fui para um time de periferia também, onde me ajudou muito, que é o Acadêmicos de Vila Faquina. Até mandar um abraço aí pra galera, né? O Davi Luiz também jogou lá. A gente teve a oportunidade de passar uns anos juntos também. Então, cara, o raiz terrão, sabe? Terrão. Jogando DEF, eu tinha que apresentar boletim na escola, era um outro contexto, lembra? Uhum. Então, a gente... Cara, aí esses campeonatos, assim, me fez crescer bastante como jogador. E eu pude entender como que era o processo para poder estar no clube. Entendi. Então, todo o envolto de fora de coletivo, porque quando você joga em escolinha é o seguinte, é coletivo, é oba-oba e Sim. tal, né? O professor batendo nas suas costas, mas daquilo não é a realidade de um clube. Então, a realidade de um clube que treina para alto rendimento, ele tem de um bastidor muito forte, entendeu? O cara que está do seu lado, ele quer sua posição. Na escolinha, é seu amigo, ele vai para sua casa, você joga um videogame, Sim. vai empinar um pipa, né? E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Agora, a realidade de um clube é totalmente oposta. O menino tá falando com você, mas ele quer sua posição, o treinador não olha na sua cara, então é muito frio para um contexto amador. Entendeu? Então, eu senti falta desse calor humano, e foi bom para eu crescer também como atleta. Sim. Então, eu decidi no ano de 2000 fazer um ano de muita preparação. Então, todo o treino era engraçado, Thiaguinho, porque eu chegava para treinar e eu falava, cara, vai que tem alguém me olhando. E esse vai que tem alguém me olhando para mudar a minha vida, todo treino que eu fazia, eu pensava que tinha alguém me olhando. Ou seja, todo treino para mim era como se fosse o último. Entendeu? Eu queria ser o primeiro do físico, eu queria ser o primeiro a chegar na bola, eu saía, voltava... uma lama só no corpo, porque não tinha bola perdida, então eu dava a minha vida em todos os treinos. Isso me fez subir de nível, né? Isso me fez evoluir como atleta naquele instante. E aí eu me apresentei no São Paulo em 2000, numa nova oportunidade, né? Na peneira, mais uma vez, sempre foi na peneira, né? E aí houveram aí uma seleção de 400 meninos. Desses 400, ele fez um subgrupo de 15, certo. Né? E desses 15, durante esses 3 meses de peneira, acabou ficando eu e mais um menino. Caraca, entendeu? Véio. Só que desses 15, ele fez um coletivo contra a equipe sub-15 do São Paulo. E esses meninos, pô, você aqui de novo, né? Você aqui de novo. Teimoso, hein, meu? Teimoso. Teimoso. E eu olhava assim, eu falava, cara, a hora que esse moleque pegar na bola, eu vou na garganta, né? Vou na garganta. Porque pode ser minha última chance aqui. E foi o que realmente aconteceu. Primeira bola do jogo, né? Eu dei um tapinha na frente. Aí veio o lateral direito deles. A hora que ele foi chegar na bola, eu já levantei o pé mais alto que tudo. Já peguei, já olhei, já gritando e chamando o jogo, sabe? E querendo bola e querendo aparecer. Bati um pênalti, errei, fiz um gol depois. Mas assim, nesses insucessos da partida, acabou despertando a atenção de quem estava me avaliando. E eles me chamaram para o grupo, eu e o goleiro que estava ali. E aí, desses 400, só ficou eu e o menino. Beleza. Aí, aquele processo de avaliação dentro do plantel... Né? Fiquei mais uns 2 meses ali e acabou nesses coletivos, jogos amistosos, ele acabou me aprovando. Eu nunca esqueço que foi no dia perto do Natal, né? A gente foi jogar um jogo lá em Pirituba e a hora que ele falou aquece, né, meu? Cara, eu já tava com o aquecimento pronto na cabeça, né? Porque às vezes a gente aquece só no olhar do jogador. Eu falei, meu, já vou fazer um aquecimento, né, padronizado aqui para mostrar respeito pros caras. Isso aí eu tinha 14 anos. E aí ele, Leandro, aquece, eu já meti aquela postura, né? Pra poder dar aquela impressionada e deu certo, né? Pô, cheguei querendo, pedindo bola e tal, e foi aí onde eu consegui, aos pouquinhos, conquistando meu espaço naquele momento. E aí, a hora que chegou no Morumbi, ele falou, pô, preciso falar com você. Cara, nunca esqueço que minha mão já tremia, cara, aquela dor de barriga chegando. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso aí, cara? De novo ele vai me mandar embora, dizendo que eu tô mal fisicamente, né? Pô, e agora me preparei tanto, né? Cara, me preparei tanto, meu. E aí, a hora que ele me chamou, eu tava branco. E ele falou assim, ó, Leandro, o negócio é o seguinte, a gente te avaliou e se apresenta aqui dia 4 de janeiro. Caraca. Porque a partir de agora você já faz parte do plantel. Cara, eu não sabia quem olhava, não sabia se eu sorria, se eu chorava, quem eu abraçava, não sabia se eu olhava pro céu.
E aquilo, cara, me marcou até hoje. Foi ali onde tudo começou pra mim, no mundo do alto rendimento, né? Sim. Se tratando do âmbito federado. Porque naquele tempo, só de você ser federado já era uma conquista, Exatamente. né? Você chegar na sua rua e falar assim, eu sou federado, o pessoal fala, nossa, é como se você fosse... Como se fosse o profissional, né? Como se fosse o profissional, né? Então, cara, eu chegar em casa e falar assim, mãe, o ano que vem eu vou ser federado. Pô, então ali foi uma vitória pra mim, uma das primeiras vitórias que eu tive no âmbito competitivo. E foi o melhor presente de Natal que eu tive, pode-se dizer até hoje, que eu nunca esqueço, e foi ali onde tudo começou. E aí, do São Paulo, eu fiquei ali de 2000 até 2002, e daí do São Paulo eu fui pro São Caetano, fiquei um ano, depois eu fui um ano no Santo André, joguei um paulista no Taboão da Serra, comecei a voar por aí. Começou a rodar. Aí voltei pro São Caetano, fiquei mais 2 anos, né? Na época do Sub-20, onde o São Caetano tinha o Muricy Ramalho, né? Peguei aquela época um pouquinho. E depois do São Caetano eu joguei um profissional já no Palestra de São Bernardo, uma segunda divisão. E de lá eu fui pro Nacional de Rolândia jogar um paranaense também. Quando eu voltei do Nacional, que né, foi uma experiência muito ruim para mim ali, em termos de estrutura, né, em termos de viver esse bastidor, né, porque até então eu tinha jogado em muitos clubes que tinham uma estrutura boa. Pô, você chegava no São Paulo, você tinha várias opções de fruta para tomar um café, você tinha pão de diversos tipos, frios, entendeu? E aí no São Caetano já começou a cair um pouquinho, né? Foi caindo. Até que eu cheguei no Nacional, fui obrigado a tomar água de banheiro, fui obrigado a comer abacate com açúcar todos os dias, porque a gente não tinha o que comer. Fiquei com salário atrasado lá, 5 meses de salário atrasado. Caraca. Entendeu? Então, cheguei morando embaixo de estádio também, né? Passando frio pra caramba. Ali foi realmente... uma experiência muito ruim que eu tive no âmbito do futebol, né? E quando eu saí dali, só para deixar claro, porque ali foi o meu último clube mesmo, né? Ali onde acho que foi o start que eu falei, cara, será que é isso mesmo? Né? E eu tinha feito um paranaense muito bom, 50% da estatística de gols tinham saído do meu pé e eu era um lateral esquerdo, né? Então, assim, a parte de criação... Eu tomava conta daquela parte junto com o meu, eu era um cara que apoiava muito, você jogou comigo, você sabe. Sim. Eu era um cara que eu gosto de jogar com a bola no pé. Então, eu tive um paranaense minha estreia, eu fiz um gol contra o Londrina, também já despertou a atenção dos caras. Então, eu tava bem falado. Só que, infelizmente, né, a experiência que eu tive ruim era que o meu treinador, ele virou diretor. E quando houve essa transição, que ia chegar o novo treinador do profissional, ele tinha um outro lateral esquerdo para trazer, que era da empresa dele, né? E quando esse novo treinador chegou, né? Isso, cara, foi uma história que, quando eu voltei para São Paulo, um dos meus treinadores aqui, que era da faculdade, que eu já estudava, depois eu vou explicar, né, essa transição para vocês, ele falou assim, cara, tudo que você passou um dia, isso vai servir de exemplo e você vai falar numa palestra essa história sua para as outras pessoas te ouvirem, né? Porque muitos podem passar por que você passou ou vão passar, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha feito um paranaense muito bom, só que eu não era da empresa desse treinador. E esse treinador era do Maranhão, né? E eu vindo de São Paulo, joguei com o Ricardo Bueno lá, jogou no Palmeiras, né? Nessa época aí, nosso time era muito bom. E aí, quando chegou o treinador, ele falou assim, ó, todos os jogadores, né, que não são da empresa, eles vão ser avaliados dentro dos amistosos. Aí ele deu uma chance para 3 amistosos, entendeu? Nesses 3 amistosos, o nosso treinador que tinha virado diretor, ele não me levou em nenhum. Caramba. Eu fui o único que ele não levou. Que não fui. Então, eu não fui, beleza. Só que eu tava me preparando porque eu tinha outras propostas para ir. Inclusive, o Londrina era um deles. Né? E aí, ele levava os caras para jogar, não me levava. E eu ficava treinando em volta do estádio sozinho. Eu sabia que eu tinha outras situações. Eu falei, eu preciso estar bem, porque a hora que eu sair daqui, assim que eu pegar minha liberação, eu já vou me apresentar. Tem que estar pronto. Beleza. Até que chegou um dia, o preparador físico, que gostava muito de mim, né? Eu sempre fui um cara muito crítico, assim, mas assim, sempre quis ajudar. Nessa época eu já estudava e eu falava pra ele, pô, Juninho, né? Você... por que você faz isso, né? Eu fazia isso em outros clubes e tal. Eu sempre, né, bati um papo com ele diferente daquele papo que ele estava acostumado a ter com os outros atletas. Além do futebol ali, você já entrava mais dentro
da carreira do cara, dando alguns toques daquilo que você já estava aprendendo na faculdade, certo? Exatamente. Ali, naquela época ali, eu já estava mais ou menos no 4º semestre já, entendeu? Entendi. Então, eu já tinha feito mais ou menos 2 anos de faculdade naquele momento ali. E ele me perguntava, pô, quando você jogava no São Paulo, como que era a preparação física e tal? Então, eu sempre tive um relacionamento bom com todos os preparadores físicos, né? E